Agora a parte de motivação em relação ao processo administrativo federal, né? Os atos administrativos eles deverão ser motivados, né, como qualquer ato administrativo, com indicação dos fatos e os fundamentos, e os fundamentos jurídicos, ou seja, os motivos, né? Quando? Quando que precisa ser motivado? Quando negue, limite ou afete um direito ou interesse. Então, em teoria, aqui, se aumentar o direito, não precisa ser motivado. Quando imponham ou agravem deveres, encargos e sanções. Então, eu imagino que se diminuir os deveres e os encargos, também não precisa ser motivado. Quando decidam um processo administrativo de concurso ou seleção pública. Quando dispense ou declare a inexigibilidade, né? Fala que não precisa de processo licitatório. Quando decida recurso administrativo. Quando decorra de um reexame de ofício. Quando deixe de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão. Ou discrepem de parecer, laudo, proposta ou relatório oficial, né? Tem que motivar por que está fazendo aquilo, por que não está seguindo o que era para seguir. Quando importar anulação, revogação, suspensão ou convalidação de um ato administrativo. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamento de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que nesse caso serão parte integrante do ato. Então a motivação ela tem que ser explícita, clara e congruente, mas eu posso fazer essa declaração de concordância com algum fundamento anterior, que já está ali no parecer, na informação, na decisão, na proposta, né? Algo que já está citado antes, que é parte do já integrante do ato. Sem ter que motivar tudo de novo, né? Na solução de vários assuntos de mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico, que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique o direito ou garantia do interessado. Então, eu vou decidir sobre vários assuntos da mesma natureza, então eu vou utilizar um meio mecânico, né, para repetir aqueles fundamentos de decisão, que é sempre o mesmo fundamento, né, não vou ficar regerando aquilo. Eu vou usar de meio mecânico para repetir aquilo ali. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais, elas têm que constar em ata ou em algum termo escrito, né? Não pode só o sujeito falar, tem que estar em ata ou algum termo escrito. Em relação aqui à desistência e outros casos de extinção do processo. O interessado ele pode, diante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Havendo vários interessados, né, se tiver mais de um interessado, a desistência ou renúncia só vai atingir a quem tenha pedido a desistência, né? A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração achar que o interesse público assim o exige. Então o sujeito foi lá, abriu um processo administrativo e desistiu da causa ali, né? Ele não vai prejudicar o procedimento do processo se a administração achar que o interesse público exige que aquele processo continue. Aí, independente dele renunciar ou não, o processo continua tendo andamento. O órgão competente ele pode declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade, né? Por exemplo, o processo era para declarar o tombamento de um prédio que já caiu. Então, exaurida a finalidade, o órgão pode declarar extinto esse processo. Ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Então, nesses casos, o órgão pode ir lá, de ofício, declarar extinto esse processo. Em relação à anulação, revogação e convalidação, a administração deve anular os atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogar por motivo de conveniência ou oportunidade, né, respeitados os direitos adquiridos. Respeitados os direitos adquiridos, então isso quer dizer que é ex nunc. Ex nunc para revogação, né? Para anulação é ex nunc. O direito da administração de anular
os atos administrativos que decorram de efeitos favoráveis para destinatários, eles decaem em 5 anos. Então eu quero anular um ato administrativo. Eu posso anular a qualquer momento? Não, se esse ato for favorável, eu tenho até 5 anos para anular esse ato, contado da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Então, acho que efeito patrimonial contínuo são pagamentos contínuos, né? E aí conta do primeiro pagamento. Qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato é considerada exercício do direito de anular. Indecisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração, né? Não precisa, nesse caso, anular nem revogar, pode convalidar o ato.